Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu sou o Ricardo Zanella, sou conhecido como Popó aqui na minha cidade e venho aqui para a gente ler um pouquinho da palavra, a gente estudar um pouquinho de Provérbios. Hoje é dia 1º, então nós vamos estudar Provérbios capítulo 1. Venho aqui sem viés religioso, venho aqui mais para incentivar, mais como um incentivo de leitura da palavra. O cabelão tá arrumado. Mas como incentivar você a ler a palavra, a trazer Deus para sua vida, entender um pouquinho. Eu também não sou uma unanimidade, o maior entendedor de Bíblia do mundo. Nós estamos aqui para começar, a galgar. Então, vamos ler Provérbios, os Provérbios do rei Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra. Dizem que se for trazer a fortuna dele para o dinheiro de hoje, ele teria algo em torno de 1,3 trilhões, agora não sei se dólares ou reais. Um número um pouquinho grande, né? Mas vamos lá, vamos começar com Provérbios. Provérbios 1. Propósito. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando ele diz aqui temor do Senhor, não é ter medo do Senhor. Temor do Senhor é detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. Arrogância, corrupção, palavras perversas, ódio, inveja, desprezo, tudo que faz mal para a gente e para o próximo. O Senhor detesta. Quando a gente teme o Senhor, a gente também detesta essas coisas. Isso é o temor do Senhor, não ter medo do Senhor. E aqui agora Salomão começa os provérbios, as advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso lado. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra ele mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. E aqui ele faz um convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz das praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria?
E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Esse é o capítulo 1 de Provérbios. O capítulo 1 funciona, ele é uma introdução, né? Ele explica o propósito do livro, faz convite da sabedoria e também traz o alerta contra o caminho dos tolos. O tema central, capítulo 1, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a escolha entre ouvir a sabedoria ou seguir os tolos que define a sua vida, define o destino da sua vida. Do verso 1 ao verso 6, a gente tem o propósito do livro, que é ensinar sabedoria, disciplina e entendimento, dar prudência aos inexperientes e conhecimento aos jovens. Até os sábios podem crescer ao meditar nesses provérbios. Ensina um sábio, ele se torna mais sábio. Você ensina um tolo, ele zomba e se torna mais tolo. Na prática, esse livro é para todos, do aprendiz ao sábio, aqueles que estão abertos e dispostos para aprender. O verso 7, ele dá o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tudo começa em reconhecer limites e respeitar os princípios maiores que nós. Exato. Se a gente respeita os princípios, a gente respeita e teme a Deus, mas não o medo, como já disse, detestando tudo aquilo que ele detesta. Isso é um princípio. Do verso 8 ao verso 19, ele alerta contra as más companhias. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Os pecadores vão tentar atrair. Vem conosco, vamos armar emboscadas, roubar, ganhar fácil. Mas esse caminho leva à própria morte. Cuidado com as amizades que seduzem para atalhos e ganham fáceis. O famoso diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Cuidado. Do verso 20 ao 33 é um chamado para a sabedoria. A sabedoria é retratada como uma voz gritando nas ruas, chamando todos a ouvi-la. Mas muitos rejeitam, zombam ou ignoram ela. O resultado disso é que quando a calamidade vem, é tarde para ir buscar. Os que ouviram, porém, habitarão seguros, livres do temor do mal. A sabedoria está disponível e sempre chama. A escolha de ouvir ou não define o nosso futuro. É sempre escolha. São as nossas escolhas. Tudo que a gente fez, onde a gente está, para onde a gente vai, tudo que você está vivendo hoje, são tudo frutos das suas escolhas. Ninguém é responsável por isso a não ser você mesmo. E aqui a gente for resumir Provérbios 1, a gente pode resumir ele em 5 pilares. Primeiro pilar, propósito. Aprender sabedoria para todos, os jovens e para os experientes. Segundo pilar, princípio. Tudo começa com temor de Deus, temor a Deus e humildade, e reconhecer.
3. Alerta. Não se deixe levar por amizades e atalhos fáceis. 4. Convite. Convite à sabedoria. A sabedoria sempre chama, mas precisa ser escolhida. Mas ela está chamando a gente o tempo inteiro. E 5. Consequência. Ouvir a sabedoria traz segurança. Rejeitar traz ruína. Então, sempre consequência do que você escolheu. Você escolheu ouvir, vai estar seguro. Você escolheu rejeitar, vai trazer ruína. Tudo vai ter consequência diante das nossas escolhas. Então, vamos lá, vamos começar esse mês, vamos estudar Provérbios, do capítulo 1 ao 12, ou ao 15, mais ou menos, é um convite à sabedoria. Ele vai convidar a gente toda hora. A sabedoria vai nos convidar toda hora. Do 15, 16 ao 24, acho que se não me engano, 25, são os, os códigos, os drivers, as pílulas de sabedoria. E do 25 até o 30, 31 são os conselhos dos reis, dos sábios. A gente pode dividir Provérbios em 3 etapas, vamos assim dizer. É um livro muito interessante, é muito bom e muito atual. Então, vamos para cima, lê a sua Bíblia, estuda a palavra e a gente se vê aqui. Até amanhã.